Olá, galera do PISME 1, tudo bem? Então, espero que todos estejam bem e se cuidando. Hoje eu voltei aqui para a gente dar continuidade ao nosso assunto, que era a especificidades do discurso poético, a imagem e o ritmo. Nós falamos na aula anterior sobre as figuras de harmonia, né, que são elementos construídos para atribuir valor ou agregar valor ao poema, à poesia em si. E aí nós vimos ali que nós temos a aliteração, que nada mais é do que a repetição da mesma consoante. Nós temos a assonância, que é a repetição do mesmo som vocálico. Nós temos a paronomásia, que é a repetição dos sons semelhantes. E nós temos a onomatopeia, que é quando ocorre a nomeação ou procura imitar um som ou um ruído, ok? E aí eu deixei de atividades para vocês, os exercícios das páginas 46 adiante. E hoje nós vamos fazer a correção dos mesmos, tá bom? Então vamos lá, junto comigo. Número 1. Leia o texto abaixo para responder à questão. Na literatura, como na natureza, nada se ganha e nada se perde. Tudo se transforma. Em Shakespeare está tudo o que nós, escritores, continuamos a utilizar nos dias de hoje. Apenas embaralhamos as cartas e voltamos a dar. Os sentimentos profundos que movem a humanidade. O amor, o ciúme, a paixão pelo poder, as intrigas da corte, a certeza de que as grandes histórias de amor continuam a serem possíveis, e etc. Ainda que depois de Shakespeare não tivesse surgido mais nada, o essencial sobre a natureza humana já teria sido dito. Então, esse fragmento foi tirado do jornal Estado de São Paulo, em abril de 2009, e foi publicado por José Eduardo Agualusa. Nome estranho, né? Então, do que esse texto falou? Esse texto fez uma menção a Shakespeare, que falou de tudo quanto é tipo de sentimento. E aí ele disse, deixou bem claro ali, que a literatura é igual à natureza, nada se perde, tudo se transforma. Então, assim, já existem inúmeros poemas falando sobre amor, então significa que pode parar? Não. Se houver alguém com inspiração e queira escrever, fique à vontade. Não perca esse instinto, não perca esse sentido, não perca essa vontade, né? Então, é disso que o texto está falando. Com base nisso, vamos à pergunta. Assinale a alternativa que apresenta a ideia central do texto. A opção correta é a letra B, quando diz: o essencial da natureza humana está representado em Shakespeare. Porque quando fala de natureza, a gente não está falando da paisagem agora. A gente está falando da natureza humana, do ser humano, com seus instintos, com sua capacidade de sentir, com as suas emoções, com sua capacidade criativa de construir, de fazer arte. E isso tudo girando em torno ou fazendo referência a quem? Nada mais, nada menos que o grandioso Shakespeare, um grande poeta, um grande representante da literatura estrangeira, né? Então, vamos continuar. Número 1, resposta correta, letra B de Brasil. Número 2, da FUVEST, essa questão. Mais do que a mais garrida, a minha pátria tem. Uma quentura, um querer bem, um libertas, quais será também. Que um dia traduzi em um exame escrito, liberta que serás também, e repito. Vinícius de Moraes, Pátria Minha, retirado do livro dele, Antologia Poética. A frase em latim traduz-se comumente por liberdade ainda que tardia, quando fala assim, libertas quae seratamen. Isso é latim. Então, essa frase em latim significa liberdade ainda que tardia. Então, considerando essas afirmações, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que o diálogo com outros textos, ou aquilo que chamamos de intertextualidade, é um procedimento central na composição da estrofe? Sim. Não faz lembrar o hino nacional? Então, uma intertextualidade. 2. O espírito de contradição manifesto nos versos indica que o amor da pátria que eles expressam não é oficial nem conformista?
que vocês acham? Sim ou não? Sim, há uma contradição ali, né? Quando fala assim, ó, mais que a mais garrida a minha pátria tem, uma quentura, um querer bem, um bem, aí vem a tradução, liberdade ainda que tardia. A gente está falando de uma época em que ainda os brasileiros não eram livres, não tanto quanto deveria. Então, por que idolatrar uma pátria assim, que aprisiona os seus representantes, né? Então, ali uma contrariedade de sentimentos. Minha pátria, eu gosto dela, tudo bem, só que eu tenho raiva, eu tenho um sentimento controverso ali com ela, tá bom? Então, a resposta correta é a letra C de Casas, porque somente as opções 1 e 2 estão corretas em relação ao texto, tá bom? Ok, Brasil? Próxima, número 3. Leia os textos e analise as afirmações. Eu odeio poesia. Poesia com rima, poesia com métrica, poesia livre, poesia moderna, poesia antiga. Eu odeio poesia. Bom, eu odeio poesia concreta também. Ra, terra, ter. Ra, erra, ter. Ra, errar, ter. Rater, rater. Rater, rater. Rater, rater. Arater, rater. Ra, rara, terra, ter. Rara, terra. Erra, raterra. Terra, raterra. Difícil de ler, né, gente? Passei vergonha. Fazer o quê? Professora só. Então, vamos lá. Depois de analisar essas afirmações, está correto o que se afirma. Bom, a graça do texto 1 decorre da ambiguidade que assume o termo concreta na situação apresentada? Sim ou não? Ele fala que odeia poesia. Aí ele odeia poesia, e ele leva uma pedrada na cabeça. E aí ele diz, odeio poesia concreta. É uma ambiguidade ali, né? Ele tá falando da concretude da pedra, que é um objeto concreto, ou ele tá falando da concretude da poesia, porque existe poesia concreta. Então, ambiguidade de sentidos. Então, número 1 tá correta. Número 2. O texto 2 é exemplo de poesia concreta, relacionado ao experimentalismo poético, no qual o poema rompe com o verso tradicional e transforma-se em objeto visual. Sim ou não? Sim, né, gente? Pelo amor de Deus. Você viu que dificuldade que eu enfrentei para ler esse textinho tão pequenininho, tão confuso? Eita lasqueira. 3. Então, a número 1 e o 2 estão corretas. 3. Para a interpretação do texto 2, pode-se prescindir dos signos verbais? Nem tem palavra, tem palavras que não existem aqui. Como é que eu vou ater a esses símbolos linguísticos? Não tem como. Então, as opções corretas, somente 1 e 2. Novamente, resposta correta, letra C de coração. Tá bom? Próximo. Agora tem que ver os olhos. 4. Número 3, letra C. 4. Vestindo água, só saindo cimo do pescoço, o burrinho tinha de se enqueixar para o alto, a salvar também de fora o focinho. Uma peitada, outro tacar de patas. Chuá, chuá, ruge o rio, como chuva deitada no chão. Nenhuma pressa, outra remada vagarosa. No fim de tudo, tem o pátio, com os coxos, muito milho na fazenda, e depois o pasto. Sombra, capim e sossego, nenhuma pressa. Aqui, por ora, esse poço doido que barulha como um fogo e faz medo não é novo. Tudo é ruim e uma só coisa no caminho, como os homens e os seus medos, costumeira confusão. É só fechar os olhos, modo sem. É só fechar os olhos. Calma, gente, perdi. É só fechar os olhos, como sempre. Outra passada na massa fria. E ir sem afã, voga surda, amigo da água, bem como no escuro, filho do fundo, poupando forças para o fim. Nada mais, nada de graça, nem um arranco fora de hora. João Guimarães Rosa, o burrinho pedrez. Gente, olha só, talvez vocês tenham encontrado uma certa dificuldade na compreensão desse texto.
essa dificuldade é natural. João Guimarães Rosa, ele é um escritor muito importante para a literatura brasileira, ele é do romantismo ainda, e ele tem essa escrita diferenciada porque ele é regionalista, então ele usa trechos ali, ou termos muito comuns da região dele, e não é da nossa, então fica difícil o entendimento, mas vamos à análise. Lá. Como exemplos de expressividade sonora presente nesse excerto, podemos citar a onomatopeia em chuá-chuá, e a fusão de onomatopeia e aliteração em... Tem onomatopeia em chuá-chuá. Onde tem a aliteração? Na opção B, ruge o rio. E lembra que eu falei que a aliteração é a repetição da mesma consoante? Ruge, R. Rio, R. Então, repetiu a mesma consoante, as duas palavras iniciaram com as mesmas consoantes, a aliteração. Tá bom? Próximo. 4B de Brasil. 5. O processo estilístico em que um verso se estende no outro, sintática e semanticamente, é conhecido como encavalgamento ou cavalgamento, ou muitas vezes pelo termo francês enjambement. Esse recurso é frequente na estrutura do texto poemático. As estrofes da poesia, canção de Djavan, por exemplo, tem esse processo. Indique a alternativa em que não ocorre encavalgamento. Quando diz assim, letra D. Acariciado pela emoção, meu bem-querer, meu encanto. Acariciado pela emoção, meu bem-querer, meu encanto. Aqui, sintática e semanticamente, um verso, ele não tem, como que eu posso falar para vocês? Ele não se estende, ele não está subordinado um ao outro. São dois fragmentos, ou são duas falas completamente independentes uma da outra. Porém, houve a aproximação delas por um objetivo específico no poema ou na letra de música, a licença poética permite isso. Então, nesse contexto, quando diz acariciado pela emoção, meu bem-querer, meu encanto, essas duas sentenças não se subordinam ou não dependem uma da outra. Então, não aconteceu aqui o encavalgamento, que é a ciência que a gente está falando, o fenômeno que a gente está falando poemático, tá bom? Então, a resposta correta da número 5 é a letra D, de Damasco. 6. Falo a ti, doce virgem dos meus sonhos, visão dourada de um cismar tão puro, que sorrias por noite de vigília entre as rosas gentis do meu futuro. Tu me inspiraste, ó musa do silêncio, mimosa flor da lânguida saudade. Por ti correu meu estro ardente e louco nos verdores fabris da mocidade. Tu, que foste a vestal dos sonhos douro, anjo tutelar dos meus anelos, estende sobre mim as suas asas brancas, desenrola os anéis dos teus cabelos. Casimiro de Abreu, romancista também. Analisando aspectos estruturais do texto, é possível identificar as seguintes características formais. A simetria das estrofes e o ritmo dos seus versos. Essa a resposta. Por que a gente pode falar da simetria dos versos, das estrofes? Olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. São 3 versos, são 3 estrofes com 4 versos cada uma. Isso é simetria, tá bom? Ele está bem organizado ali, está bem estruturado. E o ritmo prevalece. A musicalidade, ela permanece ali o tempo todo, de alguma forma, tá? Então, a resposta correta, letra B de Brasil. E, continuando, 7. O poema que se segue integra o volume intitulado Muitas Vozes, publicado por Ferreira Goulart. Eu tô ficando descabelada, gente. Ninguém me ajuda. Ferreira Goulart.
Diz assim: ouvindo apenas, e gato e passarinho, e gato e passarinho, na manhã veloz e azul, de ventania e ar, vores voando, e cão, latindo, e gato e passarinho, só rumores de cão, e gato e passarinho. Ouço deitado no quarto, às 10 da manhã de 1 de novembro no Brasil. Acerca do poema reproduzido, considere as seguintes afirmativas. No plano da linguagem poética, pelo menos um dos procedimentos poéticos empregados pelo autor em muitas vozes encontra-se exemplificado em ouvindo apenas o texto especializado em linguagem de base visual. Tá certo ou errado? Tá certo, né? Quando ele diz assim, ouvindo apenas. Ele tá vendo? Não, ele tá só ouvindo e ele supõe que seja aquilo que ele esteja ouvindo. Através do som, ele constrói uma imagem na mente dele. Tá bom? Então, a questão 1 tá correta. 2. O sujeito lírico de ouvindo apenas mantém-se desligado do mundo objetivo, mostrando-se insensível a estímulos físicos? Óbvio que não, gente. Ele tá deitado 10 horas da manhã, ouvindo sons que vêm de fora e ao ouvir esses sons, ele reproduz e constrói imagens na cabeça dele. Então, ele não tá desligado, ele tá mais atento do que nunca. Então, elimina a questão 2, a número 1 tá certa. 3. O emprego de quadras e tercetos isométricos associa, ouvindo apenas, ao modelo estrutural de sonetos. Sim. É uma regra poemática que vocês ainda vão aprender, tá bom? 4. Não, peraí. 3. O emprego de quadras e tercetos isométricos associa, ouvindo poemas, ao modelo estrutural. Não, sabe por quê? Porque esse poema, ele é corrido, ele não tem esse espaçamento que deveria ter o poema. Para ser um soneto, ele tem que ter esse espaçamento, 2 quartetos e 2 tercetos. Aqui a gente não consegue contabilizar porque não tem versos. Não tem estrofe, são só versos grudados um no outro. É uma estrofe com versos infinitos, não acaba, não dá para contabilizar. Então, a questão 3, ela não está correta. Agora, a 4. O poema justapõe 2 registros da realidade. Fora do parênteses, os elementos da realidade são relacionados de forma objetiva. Dentro do parênteses, fica evidenciado a atuação do componente subjetivo, do imaginário agora. Tá certo ou errado? Certo de novo, tá bom? O que tá fora do parênteses é o que realmente é a verdade objetiva. O que está dentro do parênteses é uma suposição, aí é a subjetividade colocada em questão, tá ok? E por fim, embora use recursos do fazer poético concretista, Ferreira Goulart harmonia a ousadia formal com a representação da emoção. Tá certo ou errado? Certo também. Embora seja um elemento da poesia concretista, a poesia concretista ela tem essa característica de não dividir os versos em estrofes, sabe? Ela só escreve pronto. Então, o que acontece? A opção correta da número 7 é a letra B, em que diz que as questões 1, 4 e 5 estão corretas, tá bom? Ok? Isso. 7, letra B de Brasil. 8. Leia com atenção o trecho a seguir. Descabelado tá me irritando. Diz assim: vou me estirar nessa paturá, para ouvir barulhos de beira de mato e sentir a noite toda habitada de estrelas. Quem sabe se uma delas, com seus fios de prata, viu o rastro luminoso da filha da rainha Luzia? Dissolvendo-se rumores distantes, no fundo de floresta anônima, sinto bater em cadência a pulsação da terra. Silêncios imensos se correspondem. Sobre o texto,
É incorreto afirmar que se refere à dinastia europeia no Brasil. Nada a ver. Esse texto de Cobra Norato e outros poemas de Raul Bopp, na verdade, é um momento em que ele está vendo as estrelas pensando na amada, né? Desejando a mulher que ele ama. Só isso. Então, nada tem a ver com a dinastia europeia. Letra B de Brasil, a resposta dá 8. 9. Considere o seguinte poema de Manuel Bandeira. Irene no céu, Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Licença, meu branco, e São Pedro bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. O poema é uma declaração de respeito a uma senhora negra, com destaque para os traços do seu caráter, bondade, alegria, simpatia, felicidade. Porém, a referência ao céu como um espaço onde apenas depois da morte não há discriminação. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Deixa entrever as possíveis dificuldades da personagem em sua vida, o que dá a esse poema doce e terno também uma tonalidade de certa crítica social. Certo ou errado? Absolutamente certo. Pelo amor de Deus, né? Era negra, Irene. E o negro era escravo. Ele não tinha direito nem de entrar, de sair, de comer. Não, ele tinha que pedir. E no céu, quando ela pede licença, São Pedro diz: você não precisa pedir licença, porque aqui não tem desigualdade. Entendeu? Porque aqui todo mundo é igual. Simples assim. Essa é a concepção de Manuel Bandeira em relação ao céu e à morte, né? Tá bom? Então, número 1 tá correta. 2. Irene no céu é um poema de uma só estrofe de 7 versos rigidamente metrificados. A grande riqueza metafórica presente, por exemplo, na descrição de São Pedro como representação figurada do típico senhor de escravos e sua forma peculiar que se dirigia a seus comandados. Além disso, do ponto de vista formal, chama a atenção no que diz respeito ao léxico, o uso de expressões eruditas e típicas da alta cultura letrada. Nada a ver. São Pedro aqui refere-se a São Pedro do céu mesmo, o santo, né? Tem nada a ver, não referencia em momento algum aos senhores dos escravos, até porque eles não eram tão bondosos e tão cuidadosos assim com seus escravos, né, gente? Pelo amor. E, por fim, a 3. É a linguagem do poema, como os recursos do coloquial e do discurso direto da personagem retratada, que induz o leitor a perceber tantas ideias mais evidentes sobre o que se descreve, que Irene é amável e de bom caráter, quanto as que estão nas entrelinhas, como suposta submissão de Irene, aprendida talvez na experiência da escravidão ou do preconceito racial, o que a leva a se dirigir a São Pedro dizendo: licença, meu branco. Correto. Então, as respostas corretas da número 9, somente a 1 e a 3, ou seja, letra D de Damasco. Por fim, é isso, terminamos a nossa correção de hoje. Semana que vem, novo tema, nova aulinha, tá ok? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida podem falar comigo, estou sempre aqui. Beijos de luz e se cuidem.